Glória a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós exaltamos o Teu nome na manhã desse dia, porque verdadeiramente o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa base, o Senhor é a nossa coluna, o Senhor é o nosso alicerce. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso porto seguro, o Senhor é o nosso alimento, o Senhor é o nosso guarda, o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos livra de todo o mal, o Senhor é aquele que nos conduz pelo teu perfeito caminho. E por isso nós estamos aqui, Senhor, na manhã desse dia, reservada unicamente para exaltar e glorificar o teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, pela presença do teu Santo Espírito que se move aqui neste lugar. E que, de fato, ó Deus, o nosso coração seja cada vez mais o teu altar. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: Amém. Shalom, igreja. Bom dia. Aproveitando que vocês já estão de pé, gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias em Lucas, capítulo de número 23. Lucas, capítulo de número 23. Nós faremos a leitura do verso 33 até o verso 43. Lucas 23, de 33 a 43. Eu gostaria de fazer uma leitura responsiva. Eu vou começar lendo o 33, vocês lerão o 34, o 35, vocês o 36, assim alternadamente até a gente concluir. Amém? Podemos ler? Assim diz a palavra do Senhor. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Bendita é a palavra do Senhor. Podemos assentar, queridos. Eu, ultimamente, nos últimos meses, eu tenho me desonerado, eu tenho me dessobrecarregado. O que isso quer dizer? Com relação à ministração da palavra. Porque eu me cobrava uma conclusão de cada mensagem que eu pregava.
lógico que todo sermão, e aqui não vai ser um sermão, aqui como a irmã disse, né, é escola, né? Então, quando eu falo escola, eu já fico feliz, porque eu não vou me preocupar aqui com os trâmites da homilética, né? Você tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão, ou na homilia clássica, né? Texto, ICT, ideia central do texto, tese, transição, objetivo específico, objetivo geral. Mas eu quero falar da palavra de Deus para vocês. Eu quero dialogar sobre a palavra. Porque Jesus, ele conversava mais e pregava menos. Hoje a gente prega mais e conversa menos. Então é o momento de dialogar com a palavra. Amém? Então eu não vou seguir aqui a estrutura de uma homilia, de um sermão. Vai ser um diálogo entre nós e a palavra de Deus. E quando eu disse que eu comecei a me desonerar, é no sentido de entender que a pregação ela não termina. Porque a palavra de Deus ela não se esgota. E eu, a partir de uns meses para cá, entendi que eu não preciso me preocupar em concluir. Porque quem vai fazer isso é o Espírito Santo dentro de cada um de vocês. Então, eu simplesmente eu começo. E o Espírito Santo vai me conduzindo. E eu creio que hoje não vai ser diferente. Nós lemos uma porção do texto que fala sobre a crucificação. E a crucificação é o epicentro de toda a revelação de Deus. Jesus veio ao mundo para morrer por nós, para dar sua vida por nós. Ele veio ao mundo para nos salvar. E ele realiza isso exatamente na cruz do Calvário. É o momento mais marcante de toda a eternidade. Por que é o momento mais marcante de toda a eternidade? Porque é o único momento em que a Trindade perde comunhão. Porque no momento que ele está na cruz, carregando todos os nossos pecados, ele se remete não ao Pai, mas a Deus. Quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o pecado, ele faz separação entre Deus e o pecador. Mas Jesus não é pecador. Não é pecador por origem, por conceito. Mas ele tomou sobre si os nossos pecados. Então, naquele momento, ele perdeu a comunhão com o Pai. Então, este é o ápice de toda a revelação das Escrituras. E a gente entende que ela é um divisor de águas. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu diria, as 3 mensagens da cruz. Registrem isso. As 3 mensagens da cruz. Porque aqui tem 3 mensagens. E o texto ele começa dizendo, e quando chegaram ali a um lugar chamado Caveira, algumas versões têm Gólgota, que fica em Jerusalém. Esse lugar, ele não foi escolhido por acaso. Nada na Bíblia é por acaso. Foi exatamente neste lugar que há mais de 2000 anos atrás, Abraão, ele ia sacrificar Isaac. Num lugar chamado Monte Moriá, que fica dentro de Jerusalém. Na época não existia Jerusalém. E quando Abraão ele foi imolar Isaac, o anjo bradou e disse, não faça tal coisa, porque o Senhor já providenciou, já proveu um cordeiro. Por isso que ele chamou Yahvé Jiré,
o Deus que provê, o Deus provedor. E é nesse exato lugar onde Jesus morre na cruz, no Monte Moriá, num lugar chamado Gólgota. Ou seja, Deus está no controle da história o tempo todo. E o que me chama a atenção, dentre tantas coisas nesse texto, é, na verdade, uma pergunta. Eu comecei a me debruçar sobre esse texto com uma pergunta. E a pergunta é, nós temos aqui dois malfeitores. Um que se arrependeu e o outro que não se arrependeu. Um que creu em Cristo e o outro que não creu em Cristo. E a pergunta que eu comecei a me fazer foi, o que aquele malfeitor que se arrependeu viu em Jesus? O que foi que ele viu em Jesus? Porque observem, Jesus, ele curou o cego, ele fez o mudo falar, ele fez o surdo ouvir, ele fez o paralítico andar, ele fez o morto ressuscitar. Jesus manifestou a sua glória em diversas vezes, em diversas situações e oportunidades. Ele multiplicou pães e peixes. Ele alimentou uma multidão. A fama de Jesus corria por toda aquela região. Todos tinham ouvido falar de Jesus. Mas esse malfeitor que se arrependeu na cruz, ele não identificou Jesus como Filho de Deus em nenhum desses momentos. Ele identificou Jesus como Filho de Deus somente quando Jesus estava na cruz. E aí que eu comecei a me perguntar, o que foi que ele viu na cruz? Porque enquanto Jesus estava agindo com sinais, milagres, prodígios e poder, era mais fácil visualizar. Mas quando Jesus estava todo arrebentado, todo maltratado, todo ferido e machucado, rendido numa cruz, como ele enxergou ali a glória de Deus? E somente ele. E quando eu comecei a perguntar a Deus sobre isso, Deus me chamou a atenção no texto para um padrão que a gente percebe no texto. Vocês observam no texto que todos começaram a zombar e todos, unanimemente, queriam que Jesus fizesse uma coisa. Todos. O texto, no versículo 35, diz, e o povo estava olhando e também os príncipes zombavam, dizendo, aos outros salvou-se, aos outros salvou, salve-se a si mesmo. O povo dizia isso, o povo judeu. Os príncipes, autoridade judaica, também diziam, salve-se, desça da cruz. Versículo 36. Também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Então, o povo judeu queria que Jesus descesse da cruz, os príncipes e sacerdotes queriam que Jesus descesse da cruz, os romanos queriam que Jesus descesse da cruz, e um dos malfeitores, versículo 39, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, ou seja, desce da cruz. Só um não pediu para Jesus descer da cruz, mas todos os demais queriam que Jesus descesse da cruz. Por quê? Eles queriam que Jesus descesse da cruz, porque se Jesus descesse da cruz, todos nós estaríamos mortos. Se Jesus descesse da cruz, o plano de salvação teria falhado. Eu entendo que havia um espírito orquestrando esse discurso.
ele não veio simplesmente do povo, ele não veio simplesmente dos líderes e príncipes, ele não veio simplesmente dos romanos, ele não veio simplesmente do malfeitor incrédulo. Havia um espírito em comum sobre todos estes. E o que esse espírito queria era frustrar o plano de salvação. Todos falaram uma mesma língua, porque todos estavam falando como quem estavam possuídos pelo diabo. O espírito maligno estava usando a todos para fazer com que Jesus desistisse do plano de salvação. E aqui nós começamos a entender um pouco mais o cenário, porque o texto ele vai dizer que Jesus ele foi crucificado entre dois malfeitores. Aqui está o resumo de todo o Evangelho, nessas três cruzes. Porque um foi crucificado à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus estava no meio. Um à direita, um à esquerda e Jesus no meio. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer uma divisão. Isso quer dizer que existem duas dimensões. Uma dimensão material e uma dimensão imaterial. Existem duas naturezas, uma natureza carnal e uma natureza espiritual. Isso quer dizer que existem dois destinos, uma perdição ou uma salvação. Isso quer dizer que existe dois caráteres, ou da impureza ou da santidade. Isso quer dizer que existem dois tipos de criatura, bodes ou ovelhas. Isso quer dizer que existem dois tipos de plantas, de semente, ou é joio ou é trigo. E uma cruz no meio, separando essas duas dimensões. Não existe, querido, meio salvo. Não existe meio perdido. Ou está perdido, ou está salvo. Depende de que lado nós estamos. E no momento de maior aparente vulnerabilidade de Jesus, foi justamente ali que a pior pessoa que poderia, de alguma forma, emitir alguma opinião sobre Jesus, ter algum discernimento sobre Jesus, um criminoso, um malfeitor, porque aqueles que iam para a cruz eram os piores criminosos. E foi justamente na boca de um ex-criminoso que Jesus foi glorificado perante todos. Mas a pergunta permanece: o que foi que ele viu? Eu comecei a perceber que provavelmente ele começou a olhar para si e para as pessoas que estavam no seu entorno. E ele começou a enxergar a diferença entre ele e todas aquelas pessoas e Jesus. Porque diante da morte, todos estavam zombando. Todos. E diante da morte, Jesus estava intercedendo por aqueles que estavam zombando. Porque no versículo 34, o texto diz que Jesus disse ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Enquanto todos zombavam, Jesus intercedia.
Ele começou a perceber esse espírito que estava operando sobre todas aquelas pessoas e que também estava sobre a vida dele. Ele começou a perceber a quem ele estava servindo. E ele começou a ter discernimento. Todos queriam que Jesus descesse da cruz. Ele, porém, teve uma atitude diferente. Um dos malfeitores estava ali blasfemando quando este, porém, repreendeu dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Ou seja, ambos estavam na cruz, um zombando e o outro repreendendo quem estava zombando. Nisso a gente pode perceber a malignidade da natureza do sujeito nos seus últimos momentos de vida, nos seus últimos fôlegos de vida. Ele abria a boca para zombar e para maldizer. Tu não temes a Deus? E quando ele diz tu não temes a Deus, ele está reconhecendo que Jesus é Deus. Ele está reconhecendo a divindade de Cristo. Ele está reconhecendo que Jesus é Senhor. Ele está reconhecendo que Jesus reina. Tu não temes, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Olha o reconhecimento do seu estado de pecador. Ao mesmo tempo que ele glorifica a Deus, reconhecendo a divindade de Cristo, ele reconhece a sua condição de pecador. Duas atitudes completamente diferentes, estando diante de uma mesma realidade. Eu fico imaginando, vocês já pararam para pensar? Isso aconteceu há 2000 anos. Vocês já pararam para pensar nesse malfeitor incrédulo? Como ele deve estar lamentando? Ele estava tão perto da salvação. Bastava uma palavra. Uma palavra. A salvação estava ao lado dele. Bastava uma palavra: Senhor, socorre-me. Senhor, lembra-te de mim. Uma palavra. Proximidade física não significa proximidade espiritual. Vou repetir. Proximidade física não significa proximidade espiritual. Muitos estão perto, porém o coração está, como minha esposa gosta muito do profeta Isaías. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está o quê? Longe de mim. Isaías é uma mini Bíblia dentro da Bíblia. Isaías é uma mini Bíblia dentro da Bíblia. Isaías já falava exatamente disso aqui, da crucificação. Vocês querem ver? Observe o que está escrito em Isaías 53, 12. Veja aí na sua Bíblia. Quando eu falo do profeta Isaías, os olhos da minha esposa brilham. Ela é apaixonada. Eu vou conversar com Isaías. Veja bem. Isaías 53, 12.
Acharam aí? Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Isaías escreveu isso aqui há aproximadamente 760 anos antes de Cristo. Nada na Bíblia é por acaso. Tudo é revelação de Deus. Você quer ver outra passagem no Antigo Testamento revelando isso? Agora abram a Bíblia de vocês no Salmo de número 22, versículo 7. Salmo 22, versículo 7. Salmo 22, versículo de número 7. Diz assim a palavra: todos os que me veem, fazem o quê? O que foi que nós lemos? Todos estavam zombando. Todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre o pois nele tem prazer. Olha a zombaria já revelada aqui no Salmo, escrito há 1000 anos antes de Cristo. Nesse mesmo capítulo, no versículo de número 18, aí no Salmo 22, versículo 18, também outro detalhe importante: repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa, ou sobre a minha túnica, que também nós lemos no texto básico que nós estamos ministrando. Então, isso é para mostrar para os irmãos que Deus está no controle de todas as coisas, e que a morte de Jesus na cruz do Calvário não foi algo produzido pelo inimigo, mas o próprio Pai entregou o Filho para nos resgatar das trevas. Eu falei sobre duas criaturas, duas naturezas, duas dimensões que representam exatamente a humanidade, porque a humanidade está exatamente assim. Ela tem os seus dois representantes, um representando os incrédulos, outros representando os cristãos. Um representando aquele que nega a Cristo, outro representando os que receberam a Cristo. São dois reinos, trevas e luz. São dois reinos. A humanidade, ela está dividida em dois reinos. Ou ela está nas trevas, ou ela está no reino da luz. No meio, na divisão, está a cruz de Cristo, separando as duas dimensões, as duas naturezas, os dois destinos, as duas criaturas: bode e ovelha. E é por isso, inclusive, que eu creio que a salvação, ela não se perde. Por que eu digo isso para vocês? Porque quem nos transformou de bodes em ovelhas foi Cristo. Foi o poder dele. E aquilo que Deus faz não pode ser desfeito. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Quem Deus transforma não pode ser destransformado. Porque, vejam pela lógica, se eu tivesse o poder
de me destransformar de ovelha e me tornar bode, então, pela lógica, eu também teria o poder de, na condição de bode, me transformar em ovelha. Porque a destransformação é uma transformação. Se eu posso me transformar daqui para cá, por que eu não poderia me transformar daqui para lá? Quem me transforma é Deus. E essa transformação, ela é perfeita. E se ela é perfeita, ela é irreversível. Por quê? Bode gera bode. Ovelha gera ovelha. Uma ovelha não pode gerar um bode. Um bode não pode gerar uma ovelha. Quando Paulo diz, aquele que está em Cristo é o quê? Sabe o que eu entendo? É outra criatura. Você não é um bode restaurado. Você não é um bode melhorado. Você não é um bode todo lapidado. Você é outra criatura. Entendeu a diferença? A gente pensa que não, Deus veio e me lavou, me remiu, estou novinho. Não, foi mais do que isso. Ele transformou você em outra criatura. Por isso que nós não temos poder para desfazer o que Deus fez. Não podemos destransformar. A natureza foi transformada, é outra criatura. Por isso que é irreversível. E é por isso que eu disse para vocês, alguns não estavam, eu vou repetir aqui, uma frase que eu gosto muito de Spurgeon, que ele diz assim, uma ovelha pode até cair na lama, mas somente os porcos rolam nela. O que Spurgeon quer dizer com isso? Queridos, a natureza da ovelha, ela não se harmoniza com a lama. Mas a natureza do porco se harmoniza com a lama. Se eu comprar um porquinho e der de presente para vocês, e vocês levarem o porquinho para casa, e darem banho no porquinho, escovarem o porquinho todo, passar talco, perfume, botam um lacinho no porquinho, e aí vocês vão sair na rua, vão passear, porque vocês querem mostrar o porquinho para todo mundo. O porquinho cheiroso, cheio de talco, cheio de alfazema. E você sai todo gaboso com o porquinho. E você solta o porquinho na rua. E tem uma lama bem ali na frente. O que é que o porquinho vai fazer? Ele pula na lama. Por que ele vai pular na lama? Porque a lama faz parte da natureza dele, mas a lama não faz parte da natureza da ovelha. Você é ovelha. A lama do pecado não faz parte da sua natureza. Sabe o que acontece com os crentes? Os crentes que são ovelha mesmo. Não é crente de fachada, não. Eles veem os porquinhos na lama, pulando, felizes, alegres, porque existe uma máxima na psicologia que diz assim, o que está dentro, está fora. Ou seja, aquilo que nós temos dentro, de alguma maneira, vai se harmonizar com o ambiente. A gente vai equalizar. Então, o instinto do porco o inclina para a lama, mas o instinto da ovelha a inclina para o pasto. Lugar de ovelha no pasto, lugar de porco na lama. Mas a ovelha vê o porquinho na lama, pulando, saltando, feliz e alegre. Aí ela pensa, deve ser muito bom aquilo. Deve ser maravilhoso. Olha como o porquinho está feliz da vida. Igual a pinto no lixo. Eu nunca vi um pinto no lixo, mas as pessoas dizem que o pinto no lixo ele fica feliz, né?
E aí, a ovelha vai e plufo, pula na lama e se entrega ali ao pecado, porque ele quer experimentar aquela mesma sensação de prazer que o porquinho está tendo. E quando ele pula na lama, aquela lama gruda na lã da ovelha, e ele começa a se sentir incomodado. Olha aqui. Aquele que foi transformado por Deus, o pecado incomoda. Se não estiver incomodando, não houve transformação. A natureza não foi transformada. Então, quando aquela lama gruda, aquilo incomoda. E outra coisa, você não vai mais dizer que Deus incomoda, porque quem incomoda é o diabo. Deus nos inquieta. Deus me inquietou para eu levantar de madrugada e interceder por alguém. Deus me inquietou. Deus me inquietou para falar algo a você. Deus me inquietou para visitá-lo. Deus não me incomoda. Quem incomoda é o diabo e o pecado. Entenderam? Então vocês não vão mais repetir que Deus incomodou vocês para alguma coisa, tá bom? Que eu já ouvi muito crente falando assim, né, pastora? Muitas vezes a gente fala assim, Deus me incomodou para... Aquilo dói no meu ouvido. Então, quando aquela lama gruda, aquela ovelha, ela sente que aquele ambiente não pertence a ela. E é por isso que ela sai do ambiente, ela não vive lá. Ela experimenta um prazer, porque o pecado ele gera prazer, mas aquele que tem uma natureza transformada, aquele prazer é momentâneo, não sustenta, que se transforma em amargura e tristeza. É por isso que se você disser ao porco, porco, isso é lama, sai daí. Para ele não vai fazer o menor sentido, porque o instinto dele está ali. Então é aquela vida que faz sentido para ele. Mas a ovelha não. Por isso que Spurgeon diz, uma ovelha pode até cair, mas somente os porcos rolam, ou seja, os porcos permanecem, a ovelha não. Ela sai, e ela vai buscar o pasto verdejante, ela vai buscar o pastor para lavá-la, para limpá-la, porque ela entende que a lama não é o lugar dela. Então, queridos, não fique sentindo nenhuma inveja dos porcos que vivem na lama, não queiram ir para lá, porque lá não é o seu lugar. Se o mundo te aplaudir, desconfie, porque o mundo, ele vai nos rejeitar. Se ele rejeitou Jesus, que é o nosso Deus, o nosso Senhor, ele vai me aplaudir? Você está buscando aplauso do mundo? Tem certeza disso? O mundo que o povo zombou, os líderes religiosos zombaram, os romanos zombaram, o malfeitor zombou. Ali está a representação de todos os povos. Este mundo vai aplaudir a mim e a você? Se aplaudir, desconfie. Tem alguma coisa? Peraí, tem alguma coisa errada comigo. Peraí, deixa eu ir para o meu quarto. O Senhor me revela, me mostra o que é que eu estou fazendo de errado. Porque o mundo não vai te aplaudir, não vai receber você de braços abertos, ao contrário. Entenderam, irmãos? Eu disse que, para a gente concluir, que está ali chegando o horário da administração da ceia, eu disse que o título dessa mensagem é as 3 mensagens da cruz. Sabe quais são as 3 mensagens da cruz? Um homem morreu no pecado. Um homem morreu para o pecado. E um homem morreu pelo pecado.
Perceberam a diferença? Um homem morreu no pecado, o malfeitor incrédulo, ele morreu no pecado. O malfeitor arrependido, ele morreu para o pecado. E Jesus morreu pelo pecado. As 3 mensagens. Por isso que eu disse que esta cena resume todo o Evangelho e representa toda a humanidade. Jesus no meio e as 2 representações, os que vão se perder e os que vão se salvar. Porque Jesus, ele é mais do que uma porta. A Bíblia diz que ele é uma porta estreita, de fato ele é, mas eu entendo que ele, mais do que isso, ele é um portal que separa as 2 dimensões, separa as trevas da luz. A cruz de Cristo é um portal que te coloca, que te transporta para o centro da presença de Deus, que te transporta para a sala do trono. Uma cruz. Apenas uma cruz. E aquele malfeitor estava a poucos metros da salvação eterna. Mas ele escolheu o mundo, porque quando ele disse, o malfeitor, ele disse: salva a ti mesmo e a nós. Ele queria abandonar a cruz e abraçar o mundo. O malfeitor incrédulo queria abandonar a cruz e abraçar o mundo. O malfeitor arrependido, ele abandonou o mundo e abraçou a cruz. Porque ele não pediu a Jesus para tirá-lo da cruz. Ele entendeu: eu tenho que levar a minha cruz. Eu tenho que crucificar o velho homem. Eu tenho que crucificar a velha natureza. Eu tenho que morrer para o mundo, para viver para Cristo. Ele é o único que não pede a Jesus para descer da cruz. Ele pede a Jesus para fazer parte do reino. A lucidez de um malfeitor foi de um absurdo, algo extraordinário, porque ele viu o que nem a cúpula judaica, os escribas, os maiores letrados nas escrituras viram. Só ele viu que Jesus é Deus no momento de maior vulnerabilidade de Jesus. Só que esse momento de maior vulnerabilidade, na verdade, era o momento de maior poder. Porque Jesus poderia ter descido da cruz, mas ele escolheu cumprir o plano do Pai e salvar a cada um de nós. Porque isso que é poder. Isso é poder. Saber que você pode fazer, mas você escolhe não fazer por causa de um propósito maior. Isso é que é poder. Amém, queridos? Entenderam? Podemos iniciar nossa ceia? Então vamos nos preparar para a ceia, porque se deixar, a pastora Ana sabe que eu vou linkando uma coisa na outra e a gente vai passando do horário. Porque a palavra de Deus, ela é apaixonante, não é verdade? Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Olha o detalhe, eu dando a chave aqui, como o bispo Júnior gosta de dizer, eu estou dando a chave aqui, ó. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Quando ele diz negar a si mesmo, é negar sua natureza, não é negar sua identidade, porque Jesus, ele vai lhe dar uma nova identidade. Ele resgata a sua verdadeira identidade. Então, negar essa natureza caída, negue-se a si mesmo. Segundo, ele não disse tome a minha, ele disse tome a sua, porque cada um tem a sua cruz.
a sua cruz. Porque a cruz de Cristo, nem eu, nem você podemos carregar. A cruz de Cristo, só Ele tem poder para carregar. Eu tenho que carregar a minha. É levar a minha natureza para a cruz. Como Paulo diz, né? Eu já morri com Cristo, para poder viver Cristo. Por isso que eu vou dizer uma coisa que parece absurda para vocês, mas é a lógica do reino. Está escrito de uma forma axiomática na carta de Romanos, que é um dos maiores tratados de teologia do Novo Testamento. Para você viver, você tem que antes morrer. Se você não morrer, você não vive. É a lógica do reino. Aquele que tentar se salvar, vai se perder. Aquele que tentar salvar a sua própria vida, fugindo da perseguição para não confessar a Cristo, esse vai se perder. Mas aquele que enfrentar confessando a Jesus, ele vai perder a vida aqui, mas vai ganhar a vida eterna na glória de Deus. Amém? Por isso que a lógica do reino ela é diferente. Então depois que você nega a si mesmo, toma a sua cruz, agora você pode me seguir. Porque tem gente que quer seguir Jesus sem ter cruz. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. E quando a gente fala de cruz, a gente não está falando de sacrifício. Sacrifício ele já fez. A gente está falando de renúncia. Deus não quer que você faça sacrifício, Ele já fez. Deus quer que você renuncie o mundo, o pecado, para poder segui-lo. Amém? Então vamos nos preparar para a ceia, por favor. Sim. Então tem que lavar as mãos. Venha trabalhar, pastora. Oxente, como bom baiano. Venha, please, por gentileza.